No universo de Naruto, existem inúmeros genjutsus bastante poderosos, e dentre essas inúmeras variações de genjutsus, as técnicas visuais são as mais impressionantes de toda a obra. Mas você já se perguntou qual genjutsu visual é o mais poderoso? Não é novidade que os genjutsus visuais são de longe os mais poderosos dentre todos os tipos de genjutsus dentro da obra de Naruto. E já comenta aqui o seu ranking dos 9 genjutsus mais poderosos. E abrindo a 9ª colocação, o genjutsu do Ketsuryugan. O Ketsuryugan é um poder ocular passado de geração em geração dentre os membros do clã Shinoiki. E para quem não sabe, esse mesmo clã foi muito perseguido pelo clã Uchiha no passado, já que eles eram os únicos que conseguiam confrontar o seu poder ocular. Os genjutsus do Ketsuryugan se parecem muito com os genjutsus do Sharingan, mas existe sim algumas exceções. A primeira demonstração clara do Ketsuryugan acontece em uma cena onde o Fushin acaba enfrentando a Shino Shinoiki, e nisso ela utiliza o seu genjutsu contra ele. Fushin acreditava que estava confrontando a Shino em pé de igualdade, mas tudo não passava de uma ilusão. Assim como todo genjutsu, esse não seria diferente, já que ele causa perturbações no chakra do alvo, o fazendo ter fortes alucinações. Mas é claro que essa não é a única habilidade do Ketsuryugan. Quando Sasuke estava investigando o clã Shinoiki, ele acabou se deparando com algumas situações inusitadas. Nisso, Sasuke acabou utilizando seu Sharingan para entrar na mente do seu alvo, para conseguir informações. Nesse processo, ele acabou sendo pego por uma armadilha de genjutsu do Ketsuryugan. Basicamente, o que a Shino Shinoiki fez foi colocar armadilhas de genjutsu na mente dos seus subordinados, impedindo com que alguém conseguisse extrair quaisquer informações deles. Não é à toa que o clã Uchiha era o único clã que conseguia fazer frente ao poder ocular dos Shinoiki. E na 8ª colocação, os genjutsus do Sharingan. Os genjutsus do Sharingan são os mais legais na minha opinião. A primeira vez que vimos esse poder ocular em ação, Kakashi utiliza os seus genjutsus contra Zabuza, onde ele manipula o mesmo, fazendo executar cada movimento conforme o Kakashi o induzia com o Sharingan. Mesmo Orochimaru foi subjugado pelo Sharingan. Ou você vai me dizer que não se arrepiou quando viu essa cena pela primeira vez. Mas é claro que não para por aí, já que o Deidara também foi mais uma vítima do Sharingan. Com ele foi até pior, já que ele quase foi de arrasta pra cima por não saber lidar com o Doujutsu. Os genjutsus do Sharingan são tão sutis que, dependendo do nível do usuário, como é o caso do Itachi ou Shisui Uchiha, você vai simplesmente ser pego e nem vai saber que realmente está sob os efeitos dessa ilusão. Os genjutsus do Sharingan ficam acima do poder dos Shinoiki, porque fica mais do que comprovado que o Sharingan se sobressai quando Sasuke reflete as ilusões da Shino Shinoiki usando seu Sharingan base. Acima dos genjutsus do Sharingan, na 7ª colocação, fica os genjutsus do Mangekyou Sharingan. Se você achava que os genjutsus do Sharingan eram poderosos e sutis, os genjutsus do Mangekyou Sharingan vão muito além. Tivemos algumas demonstrações com os genjutsus básicos do Mangekyou Sharingan. Sasuke, ao enfrentar Danzo, ele utiliza o seu Mangekyou Sharingan para aplicar ilusões no Hokage. O Danzo acaba surpreendendo o Sasuke, afinal, ele já tinha um bom controle do seu chakra e de suas técnicas. Mas o Sasuke acaba usando outro método para enganar o Danzo, e naquele momento ficou nítido o quão impressionante é realmente o Mangekyou Sharingan. Mesmo não se comparando com o Itachi, como o próprio Danzo afirma, o Obito diz as seguintes palavras: "Não importa o quão forte seja o seu genjutsu, e sim como você vai utilizar esse poder." Na boa, nação, fala sério, essa é simplesmente uma das falas mais impactantes de toda a obra. Mas é claro que esses são os genjutsus mais fracos do Mangekyou Sharingan. Na 6ª colocação, o jutsu proibido do clã Uchiha, Izanagi. O Izanagi é subestimado, mas não é à toa que se tornou um jutsu proibido. Um genjutsu lançado sobre si mesmo, cujo poder o permite controlar a própria realidade, enganando quaisquer danos e até mesmo a morte certa. Danzo, por exemplo, havia programado um Izanagi em seu olho quando ele enfrentou o Shisui, para que caso ele fosse pego pelos genjutsus do Shisui, e independente desse genjutsu, com a mínima perturbação causada, o seu Izanagi acabaria se ativando, o livrando de quaisquer técnicas ilusórias. Não importa se é o Kotoamatsukami, o Tsukuyomi ou os genjutsus do Sharingan, o Izanagi consegue manipular a realidade do usuário da técnica da forma que ele bem entender. Na 5ª colocação, claro que não poderia ser outro genjutsu a não ser o Izanami. E aqui temos uma clara diferença de poder entre o Izanagi e o Izanami. É verdade que uma vez ativado, o Izanagi vai te salvar de quaisquer danos ou técnicas mentais, como vimos na batalha que o Danzo teve contra o Shisui. Entretanto, dependendo da perspicácia do oponente, o Izanagi não vai ajudar muito, e vimos esse exemplo claro na batalha do Sasuke contra o Danzo.
Já o Izanami é totalmente o contrário. Além de ser um genjutsu poderoso, ele também é um genjutsu silencioso, com algumas sensações criadas em um combate. O oponente só vai se dar conta de estar preso no Izanami quando vivenciar o mesmo looping diversas vezes. E o pior disso tudo é que não importa se você tem ou não um bom controle de chakra, ou uma habilidade que manipula sua própria realidade, como é o caso do Izanagi. Uma vez pego pelo Izanami, a luta acaba na mesma hora. E abrindo a quarta colocação, Genjutsu do Rinnegan. Quando o assunto é poder, claramente o Rinnegan não poderia ficar de fora dessa. A cena do Sasuke simplesmente colocando todas as 9 fucking bijus em um genjutsu, isso com um só olhar, é simplesmente surreal. Segundo o próprio Hagoromo Otsutsuki, apenas um único olhar do Sasuke foi mais do que suficiente para colocar todas as bijus sobre o efeito da sua ilusão. Mesmo a Sakura, que possui um ótimo controle de chakra e um grande poder mental, nem mesmo ela conseguiu se defender do genjutsu do Rinnegan. Sasuke manipula o seu poder ocular com tanta maestria, criando uma imagem de chakra de si mesmo. E uma vez que o alvo seja atingido, já era. E segundo o próprio Sasuke Uchiha no mangá, apenas um Rinnegan pode anular o genjutsu de outro. Ou seja, não importa o quão poderoso você seja, se você confrontar esse genjutsu sem ter meios ou poder suficiente para quebrá-lo, você vai perder. Na terceira colocação, Tsukuyomi. O Tsukuyomi é, sem sombra de dúvidas, o genjutsu mais letal do Mangekyou Sharingan, onde o Itachi consegue manipular tanto espaço, tempo e massa física. Ao enfrentar o Kakashi, Itachi o colocou sobre a influência do Tsukuyomi, o fazendo passar 3 dias preso em seu reino, passando por uma grande tortura mental e física. E tudo acontece em uma perspectiva baixíssima no mundo real, já que para o Kakashi, havia se passado apenas um único segundo desde que ele havia caído no Tsukuyomi. A potência desse genjutsu foi tão grande que, mesmo resistindo bastante, Kakashi ainda ficou em coma por vários dias após sofrer nesse reino de pesadelos. Claro que o seu poder vai muito além do que foi demonstrado. Você se lembra que no anime o responsável por acabar com Izumi Uchiha foi o Obito, certo? Na light novel do Itachi, ele é quem dá um fim em Izumi. Ele utiliza o seu Tsukuyomi, fazendo com que sua amada Izumi tenha a sensação de ter vivido toda a sua vida ao seu lado. E no fim, sua consciência acaba morrendo, como reflexo de ter vivido uma vida inteira em um genjutsu tão realista. E há quem diga que o Tsukuyomi não é tudo isso. Tá de brincadeira, né? Na segunda colocação, o Koto Amatsu Kami, os ilustres deuses celestiais. Só pelo nome do genjutsu a gente sabe que ele é realmente um dos mais poderosos. O Koto Amatsu Kami lidera como o genjutsu mais poderoso do Mangekyou Sharingan. Um genjutsu capaz de controlar suas vítimas de forma tão sutil, os fazendo acreditar que está fazendo algo por vontade própria, quando na verdade tudo isso não se passa da vontade do usuário do próprio Koto Amatsu Kami. Mesmo o Fugaku dos Olhos Terríveis não tinha a menor chance contra esse genjutsu, já que o objetivo de Shisui era controlá-lo, para poder interromper um possível golpe de estado do clã Uchiha. O Koto Amatsu Kami é utilizado na reunião dos Gokage, onde o Danzo utiliza esse poderoso genjutsu para controlar as ações do Mifune, mas acaba sendo descoberto. Esse genjutsu é tão poderoso e letal que se o Ao da Névoa não percebe o seu uso com seu Byakugan, o Danzo teria êxito em controlar o Mifune. E contra esse genjutsu não importa se você está perto ou muito longe, ou se você está ou não olhando diretamente nos olhos do Shisui. O que torna esse genjutsu tão poderoso é o fato de que, com apenas um olhar, você vai ser controlado, e uma vez pego, não tem nada que você possa fazer para sair do controle do Koto Amatsu Kami. E em primeiríssimo lugar, o Tsukuyomi Infinito. A primeira vez que o Tsukuyomi Infinito foi usado, a princípio, foi quando a Kaguya havia acabado de consumir o fruto de chakra da Terra. Nisso ela abre um portal dimensional e direciona o seu genjutsu em uma lua daquele espaço-tempo, refletindo sua luz por todo o planeta Terra. Mas não para por aí, já que tempos depois, após ter seus filhos Hagoromo e Hamura, ela volta a utilizar de novo o seu Tsukuyomi Infinito nos moradores daquele vilarejo em que ela se encontrava, com o intuito de usá-los como alimento para fortalecer a árvore divina, no caso o próprio Jubi. Kaguya os controlou com o Tsukuyomi Infinito. Já na quarta grande guerra ninja vimos esse jutsu sendo utilizado novamente por ninguém menos que Madara Uchiha. Madara acaba alcançando o ápice de poder, algo além do que qualquer ninja jamais imaginou. Nisso, ele utiliza os poderes do Rinne Sharingan para refletir esse doujutsu na lua, e ao aplicar o Tsukuyomi Infinito sobre toda a Terra, ele acaba pegando todos com esse poderoso genjutsu, seja civis,
animais e até mesmo todos os ninjas que se encontravam na Quarta Grande Guerra Ninja. A única exceção realmente foram os protagonistas, já que o Sasuke possuía o Rinnegan e acabou livrando todo mundo ali, criando um Susanoo a partir desse doujutsu. Caso você não tenha um Rinnegan como o Sasuke e os poderes dos 6 caminhos, não importa o quão forte e poderoso você seja, uma vez sobre a influência do Mugen Tsukuyomi, a luta acabará na mesma hora. E pela escala que esse genjutsu é aplicado, não é à toa que ele ficou aqui sim em primeiro lugar. Mas e aí, você concorda ou não? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. E já ranqueia também os genjutsus que você considera os mais poderosos, mas tem que ser os genjutsus visuais. E se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo, então me fortalece com seu like e se inscreve no canal. Deixa também sugestões de vídeos aqui nos comentários. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até um próximo vídeo. Fui!